Eu hoje vou falar sobre o intervalo. O intervalo. E durante até metade da pregação, ou quase o fim, vocês não vão perceber nada do que é que eu chamei esta pregação um intervalo. Porque é alguma coisa, sabem que quando nós lemos a palavra de Deus, e há tantos anos que eu leio e conheço esta passagem, este texto, e uma vez, e duas vezes, e três vezes, e 500 vezes, e há um dia que o Espírito Santo nos traz uma revelação que há uma coisa que nós ainda não tínhamos pensado, e foi justamente isso que aconteceu, que eu quero partilhar convosco esta manhã. Para que é que servem os intervalos? Normalmente nas aulas os intervalos servem para as crianças irem à casa de banho, ou para irem ao recreio, quando são mais pequenos, ou para respirarem um bocadinho. Agora, há uns anos para cá, é uma moda no ensino secundário fazer aulas de 90 minutos, que é uma desgraça para as crianças, não é? Porque eles crianças que precisam de se mexer e que têm que estar sentados e quietos ali durante 90 minutos é muito complicado. Mas também no trabalho, os intervalos servem para a pessoa, enfim, se renovar um pouco, parar um bocadinho, quando é um trabalho mecânico, repetitivo, especialmente, e poder, ou para ir almoçar, etc. Os intervalos têm uma função. E Jesus também fazia intervalos. A Bíblia fala que ele, por vezes, afastava-se dos discípulos à distância de tiro de pedra, isto é, a distância necessária para ele sentir em intimidade com o Pai, para poder orar ao Pai. Mas este intervalo que eu vou falar é diferente. Vamos então lá a Lucas capítulo 8, versículos 43 a 48. Diz assim: uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por trás dele, Jesus tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, porque é que dizes quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo uma mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa que lhe tinha tocado, e como logo sarada. Ela percebeu que o fluxo de sangue tinha parado. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém? Então esta mulher tinha vários problemas. O primeiro deles era a doença. Ela sofria de uma doença séria, era uma hemofilia, era uma doença hereditária que não permitia a coagulação do sangue. E portanto ela devia estar anémica, porque é alguma coisa que era recorrente, de vez em quando estava naquele estado. O segundo problema desta mulher: ela tinha ficado pobre por causa da sua doença. Diz que tinha gasto durante 12 anos, gastar com os médicos todos os seus haveres e não conseguia ser curada. Portanto, ela gastou tudo o que tinha, todas as suas economias, todos os seus reservas nos médicos, e não conseguiu ser curada. Portanto, ela devia ser uma pessoa com alguns bens, tinha ficado pobre e continuava doente. Segundo problema. Sem problema, esta mulher estava num estado de impureza ritual, do ponto de vista religioso. Então ela não podia ir ao templo e nem sequer podia relacionar com outras pessoas, porque a lei de Moisés dizia que qualquer pessoa, homem ou mulher, que tivesse alguma ferida aberta ou algum problema com sangue, que não tivesse, que vertesse sangue de alguma maneira, essa pessoa tinha que ficar de quarentena, tinha que ficar afastada. Então aquela mulher não podia simplesmente ir ao templo, orar a Deus, participar do culto religioso, e nem sequer podia estar com as pessoas. E finalmente ainda tinha um problema: é que, como para os hebreus o sangue era como se fosse a vida, daí que os testemunhas de Jeová, como vocês sabem, têm aquele problema com as transfusões de sangue, por causa dessa ideia antiga, que o sangue era a vida. Então as pessoas olhavam para ela como uma mulher que estava a morrer aos poucos.
e portanto com quem não valia a pena estar a investir, ainda estava viva, mas já não contava, e portanto esta mulher estava mergulhada num desespero completo. Imaginem alguém que tinha uma doença irritante, que não se conseguia livrar dela, tinha ficado pobre para tentar tratar-se, mas não tinha conseguido resolver, que nem sequer podia ir orar a Deus ao templo, que nem sequer podia dar-se pelas pessoas, e que os outros olhavam para ela como se ela estivesse já mais para lá do que para cá. Algum de vocês já teve nessa situação? Duvido. Um desespero completo. Mas a verdade é que, por maior que seja o nosso desespero, Deus espera que nós nos aproximemos dele, na certeza que Ele responde à nossa necessidade, numa atitude de fé. Posso ouvir um amém? Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ele permeia aquele que se aproxima dele com fé. Ele tem prazer em alguém que chega, não importa em que circunstâncias, mesmo em circunstâncias estranhas, difíceis, inusitadas, mas que o vai tocar, o vai procurar, com uma atitude de fé. Ele gosta de libertar virtude sobre essas pessoas. É porque as pessoas movem-se essencialmente por necessidades. E esta mulher tinha uma verdadeira necessidade. Às vezes há pessoas que vêm pedir a Deus por coisas que são eles que deviam fazer. Que não devia ser Deus, não deviam pedir a Deus para fazer, um bocadinho como aqueles filhos que pedem à mãe ou ao pai para fazer coisas que lhes competem eles fazer. Há pessoas assim. Há pessoas que são mimados. Pessoas que acham que têm que pedir a Deus coisas que dependem deles. Essencialmente deles. Agora outras coisas não é? O caso desta mulher não era isso. Era uma verdadeira necessidade. E Deus está muito disponível para ouvir as nossas necessidades. E porque ela tinha uma verdadeira necessidade e estava numa situação de desespero, então ela tocou nas vestes de Jesus por detrás. E podemos pensar, mas porquê por trás? Porquê é que tocou nas vestes de Jesus por trás? Olha, desde logo porque era mulher. E ela não ia meter-se no meio dos homens, naquela confusão, empurrões, encontrões, apertos, não ia fazer isso. Uma mulher no antigo Israel não devia sair à rua sem a companhia de um homem da sua família. O marido, o pai, um tio, um primo, um filho, um irmão, alguém da sua família. Senão não conviria sair à rua. Não era bom. E isto é que nos explica a razão porque a Bíblia diz que quando Jesus ia passando por uma aldeia de Samaria e os discípulos que iam com ele foram à cidade comprar o almoço, e eles foram ali junto ao poço de Jacó, quando eles voltaram, viram ele a falar sozinho com uma mulher, com o samaritano. E a Bíblia diz que eles ficaram admiradíssimos. Eles ficaram espantados. Porque não era normal que um homem falasse com uma mulher, estivesse uma mulher sozinho, mesmo em público. Vocês sabem que mesmo uma mulher que estivesse acompanhada pelo marido em público, não era de bom tom que ela lhe dirigisse palavra em público. Vejam bem como é que as coisas eram. Nós não temos noção como é que a sociedade era naquela altura. Como é que eram as relações sociais, como é que eram as convenções sociais, como é que as pessoas se relacionavam, como é que as pessoas viviam. E para compreender a palavra de Deus é importante nós termos um bocadinho de noção daquilo que acontecia. Porque senão incorremos em grandes erros de interpretação. Portanto, ela era uma mulher, não ia meter-se na molhada lá na confusão. Em segundo lugar, ela era ritualmente impura. E se alguém a conhecesse, e aquilo eram mais pequenos, com certeza que ela era conhecida, dizia, chega para lá, ó impura. Os judeus dividiam as pessoas entre puros e impuros. Não é nada. Ou és puro ou és impuro. E ela era impura. Por causa daquele fluxo de sangue, que era hemofílica. Então eles iam empurrá-la, iam afastá-la, se calhar até com alguma violência. Ela não quis arriscar isso. E em terceiro lugar, ela tocou Jesus por trás, porque a multidão o apertava. E já repararam no pormenor que ela tocou na orla da túnica de Jesus? Na orla, quer dizer, na parte de baixo. Aquela mulher deve estar no chão. Aquela mulher deve ser arrastada pelo meio das outras pessoas
para conseguir um esforço, estender a mão e tocar na ponta da túnica de Jesus, tendo a convicção que Ele a poderia curar. Amém? E Jesus disse aquela frase, ou aquela palavra, aquela pergunta, que é uma pergunta riquíssima: quem é que me tocou? E esta pergunta tem muitas implicações. Jesus perguntou: quem é que me tocou? Mas sabia Jesus quem é que o tinha tocado. Mas ele perguntou, é uma pergunta retórica: quem é que me tocou? Ele quer conhecer a cada um que o procura. Amém? Jesus quer conhecer a cada um que o procura. Jesus não é o salvador de multidões. Jesus é salvador de pessoas específicas e concretas, com um nome e uma história de vida. É do António, é da Maria, é do João, é do José. Jesus é salvador de pessoas com um nome, com uma história, com um rosto. Não é salvador de multidões. O Evangelho das multidões teve o seu tempo. Especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Europa estava mergulhada na destruição, no desânimo. Billy Graham e outros vieram à Europa fazer grandes campanhas evangelísticas em estádios. E milhares de pessoas se converteram a Jesus. E sobretudo foi um suplemento de esperança que ele veio trazer através da palavra de Deus para a vida daquelas pessoas que estavam completamente desiludidas, desanimadas, depois daquela desgraça que tinha acontecido em pouco mais de 20 anos, 2 guerras mundiais que destruíram a Europa. Mas também esse evangelismo de massas, ele reflete o espírito do século, consumista por um lado e espetacular por outro. É muito bonito ver uma multidão, um estádio, e depois, quando se faz o convite à salvação, irem muitas pessoas, centenas de pessoas à frente. Só que o problema é que as pessoas que ficam na fé, permanecem na fé, nem 10% são, nem sequer 5% se calhar. Porquê? Porque há um fator de emoção muito forte à volta daqueles apelos, e as pessoas vão mais pela emoção do que pela convicção. Então Jesus não é salvador de multidões. Jesus quer saber, conhecer pessoalmente cada um que o procura. Se alguém procura Jesus, podemos ter a certeza que Ele quer saber quem é. Se alguém procura tocar, Ele quer saber quem é. Quem és tu? Ele sabe quem é. Mas Ele quer que essa pessoa tenha a coragem de assumir publicamente a sua aproximação, a mostrar que precisa dele, a expor-se perante os outros. É aquela coisa de dizer: eu aceitei Jesus. Isto está tudo ao contrário. Nós não aceitamos Jesus. Jesus é que nos chama. Quando eu digo, quer dizer, quando alguém tem um filho que não é dele e prefere, aceitou-o como filho, fez-lhe um favor. Nós não aceitamos Deus como Pai. Não fazemos um favor a Deus por aceitar Jesus como Salvador. Ou é? Não. Ele é que nos aceita. Ele é que nos procura. Amém? E nós dizemos: sim, estou aqui, eu quero. Amém? Então, é preciso que essa pessoa que se exponha publicamente, perante os outros, que não esconda. Que é alguém que segue Jesus. Eu sei que as pressões sociais são muito fortes para as pessoas, por várias razões, para as pessoas fingirem que não são cristãos. Há muita gente que é cristão e finge que não é, no seu emprego, na sua escola, na sua vizinhança, na sua terra. Olha, em todo lado as pessoas sabem aquilo que eu sou. Em todo lado onde eu estou. Porque eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo. Sabe uma coisa? Jesus morreu por nós, por ti e por mim, publicamente. Ele expôs-se publicamente perante o mundo, perante Jerusalém, perante o mundo todo, perante o mundo natural e o mundo sobrenatural. Nós sabemos o que aconteceu. Os céus escureceram-se, a terra tremeu. Será o que aconteceu naquele dia? O mundo inteiro ficou a saber que Jesus se tinha entregue a si mesmo por nós. E Ele fez isto publicamente. Então porquê é que nós não havemos de o fazer publicamente também? Como é que podemos esconder a nossa fé? Dizia Paulo: não me envergonho do Evangelho de Cristo. Amém? Por outro lado,
quem tocou. Jesus sabe quem o busca. Ele sabe quando o buscam. E não é insensível à nossa necessidade. Ele até está disposto a dar-nos mais do que nós pedimos ou pensamos. Não é? Como está escrito, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O lema de Deus é abundância. Não é? Há um dos nomes de Deus que é o Senhor mais que suficiente, ou todo suficiente. Mas realmente Ele dá-nos vida, e vida com abundância, como está escrito. Vida abundante. Ele não quer dar uma vidinha vegetativa, miserável, rasteira. Não é isso que Ele pretende, não é esse o propósito que Ele tem para nós. Ele quer-nos dar vida verdadeira, como Ele deu àquela mulher. Aquela mulher até ali não tinha uma vida, não tinha uma vida social, não tinha uma vida religiosa. Ela tinha vergonha de sair à rua e ser repudiada pela sociedade. Como eu já disse, ela não podia ir ao templo. Ela era incomodada por constantemente, e naquela altura não havia fraldas, como há hoje, não é? Eu imagino como é que aquela mulher, o que é que ela usava constantemente por causa da sua perda de sangue. Era uma vida como... Não era uma vida, não era vida. E Deus curou-a e deu-lhe vida com abundância. Aquilo que o dinheiro não conseguiu, Jesus fez. Ela gastou tudo nos médicos, ficou na mesma. Tocou em Jesus e resolveu o seu problema. O poder de Deus não é manipulável, nem sequer é entregue ao desbarato. Porque Ele disse: se alguém me tocou porque eu bem sei, bem conheci que de mim saiu virtude, isto é, poder. O poder de Deus não é desbaratável, não é barato, não é assim uma coisa vulgar. Lembram-se da história da viúva e do profeta do Antigo Testamento? Quando acabaram as vazias, é que acabou o azeite. Enquanto não se encheu a última vasilha vazia que ela conseguiu coletar junto das vizinhas, o azeite não acabou. O poder de Deus, a graça de Deus, a virtude de Deus, ela só para quando nós já não queremos receber ou não podemos receber. Enquanto nós estamos disponíveis para receber, Deus derrama a sua graça, o seu poder, mas Ele tem um sentido, tem um propósito. Não atira assim ao ar, tipo, atira e é para quem apanhar. Não. É para alguém específico, alguém que está disponível, alguém que quer receber, alguém que está empenhado em receber. E aquela mulher foi curada, para não termos dúvidas nenhumas, pela sua fé. Não foi só porque tocou no vestido de Jesus. Não foi só porque fez aquele esforço, coitadinha, sacrificou-se muito, veja lá, o que é grande sacrifício, se fosse hoje, se calhar ia dos joelhos da Fátima. Não foi pelo sacrifício, não. Foi pela fé. Porque diz: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Disse Jesus no final. Foi a fé que a salvou. E a fé produz obras da fé. A obra da fé daquela mulher foi o quê? Tocar no vestido de Jesus. Foi uma ação que vem em consequência da sua fé, da fé que estava no seu coração. Ela creu e por isso agiu. A palavra de Deus diz: criei, por isso falei. E eu podemos dizer: se cremos, agimos. Não apenas falamos, mas agimos em conformidade com a nossa fé. Esta mulher creu, agiu e viu a sua cura acontecer. Bom, vamos então ao intervalo. Agora eu quero chamar a vossa atenção, e é isto que eu nunca tinha reparado, para aquilo que aconteceu imediatamente antes deste texto, deste episódio. Lucas capítulo 8, 41 e 42 vai aparecer ali e diz assim: eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, quer dizer, era um dos líderes da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Porquê? Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. Esta menina tinha quase 12 anos. Era a única filha e estava a morrer. E ele foi pedir, suplicar a Jesus, o virtuoso, por misericórdia, que pudesse ir à sua casa para curar a sua filha.
Este homem tinha a mesma fé, tal como tinha a mulher hemorrágica. Tinha fé também. E agiu de acordo com a fé. Então ele foi ter com Jesus e conseguiu lá falar. E diz: oh mestre, olha da minha filha, coitadinha, só tinha esta filha, já, ainda nem tem 12 anos, está quase a fazer 12 anos, ela está à morte, por favor, vem lá à minha casa. Não sabemos o que é que Jesus respondeu. Só sabemos que Jesus não foi logo. As meninas em Israel, no antigo Israel, com 12 anos, começavam a ser preparadas para o casamento. 12 anos e meio, mais ou menos, elas começavam a preparar-se para o casamento. O casamento muito cedo. O homem estava desesperado. Então, o que acontece é que Jesus não respondeu a Jairo, não fez nada, não saiu dali. Entretanto, veio a outra por trás, tocou-lhe na hora do vestido, quem é que tocou? E durante esse tempo, esse intervalo foi fatal. E foi fatal porque a filha de Jairo, entretanto, morreu. E diz lá no versículo 49, estando ele ainda falando, Jesus ainda a falar com a mulher, chegou um dos príncipes da sinagoga, os líderes da sinagoga, juntamente com Jairo, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Ups! Vocês acham que ir falar com Jesus, suplicar, apresentar-lhe a nossa necessidade, é incomodar Jesus? Não incomodes o mestre. Não incomodes. Ela já morreu, portanto, não vale a pena. Isto não demonstra apenas falta de fé, demonstra talvez um certo cinismo também, ou uma certa hipocrisia. Agora, mas imagina, ela era líder da sinagoga, até em vez de lhe confortar, este homem, em vez de confortar Jairo, em vez de dizer: olha pá, ouvimos agora, recebemos agora um recado, a notícia que a tua filha já morreu. É pá, que pena. Não, já não é como o mestre, a tua filha já morreu. A verdade é esta: este intervalo foi fatal. Jesus não respondeu àquele homem naquele momento. Ele foi a meter com ele puxou os pés, ajoelhou-se aos seus pés, suplicou-lhe, pedindo: olha, eu tenho uma filha com 12 anos, a minha única filha, ela está à morte, por favor, vai depressa à minha casa. E ele virou para o lado: quem é que me tocou e tal. Entretanto, que aquele diálogo: quem é que me tocou, quem é que não me tocou, não sei o quê, como é que tu queres saber quem é que me tocou, não sei o quê, e depois a mulher apareceu e tal. A menina morreu. Enquanto Jesus curava uma mulher de uma doença crónica, uma criança morria por falta de atenção do mesmo Jesus, aparentemente. Vamos ao versículo 50. Jesus, porém, ouvindo Jairo, respondeu: não temas, crê somente, e a tua filha será salva. E logo de seguida o mestre foi à casa de Jairo e ressuscitou aquela menina. Há intervalos que parecem fatais. Há momentos em que parece que Deus está distraído com outra coisa. Parece que Deus está ocupado com outro assunto. Há pessoas que dizem assim: ai, Deus deve ter muito trabalho, muita gente, tanta gente, todo mundo a pedir constantemente por isto, por aquilo, por outro, e Ele não deve ter tempo para responder a tudo. Há pessoas que se sentem assim. Como é que Jairo se sentiu? Se calhar é a mesma maneira como alguns de vocês, se calhar já se sentiram, como algum de vocês se sente hoje. Eu tenho ajoelhado nos pés de Jesus, tenho suplicado, tenho pedido que Ele tenha misericórdia, que Ele responda à minha necessidade, porque eu creio, eu tenho fé, eu sei que Ele pode. E afinal Ele está ocupado com outra situação, que não era tão grave, que aquela mulher não estava para morrer, simplesmente tinha uma vida miserável, não estava para morrer. E há muitas pessoas que pensam: Deus já não quer saber de mim. Deus tem favoritos. Deus gosta mais de A ou de B do que gosta de mim. E todas
todas essas sementezinhas que são colocadas no seu coração são colocadas pelo inimigo das nossas almas, o arqui-inimigo de Deus, que quer fazer-te crer que Deus não se importa contigo. Irmãos, nunca devíamos tirar de diante dos nossos olhos a cena do Calvário. Jesus morreu por nós, por todos nós, por amor, por misericórdia, para nos restaurar a Deus, para nos dar vida e vida com abundância. Ele ama a todos. Ninguém morre por alguém se não amar profundamente essa pessoa. Nós temos um Salvador que é sensível à nossa necessidade específica. Temos um Salvador que se quer relacionar connosco, pessoal e diretamente. Um Salvador que nos encoraja no nosso testemunho aos outros. Um Salvador cujo poder é sempre útil e objetivo. Eu gostaria de terminar esta manhã com duas grandes lições que eu retiro deste texto. A primeira é que esta mulher foi curada porque conseguiu tocar em Jesus. E há muito esta mitologia do toque. Até há canções cristãs sobre o toque. Toca no vestido de Jesus pela fé. Ou outra canção que é tocou-me e a sua paz. Há canções sobre isso do toque. Mas olha, irmãos, nós não temos que ser crentes de toques. Desculpe lá. Não temos que ser crentes ocasionais de toques. Nós não temos que andar aos empurrões no caminho da fé. Eu não quero ser um crente de toques. Não quero ser um crente a pilhas. Não quero ser aquele crente que diz assim: eu vou ali àquela conferência ou àquela coisa, eu vou recarregar as baterias. Caramba, você anda a pilhas. Eu prefiro ter os dedos na ficha. Eu quero estar ligado à corrente. É preferível ter uma aliança com Deus. E você não precisa de andar aos toques, aos empurrões. Você, quando entra no seu carro, quer dar a chave e quer que o carro arranque. Certo? Não quer que o carro precise de ser empurrado para conseguir. E depois, quando para outra vez, a ver se ele, depois, quando eu ligar, se ele arranca, a bateria está em baixo, e depois já não arranca outra vez. Alguém que. Não. Há crentes assim, há pessoas assim, vivem a sua vida de fé assim. Não. Metam dedos na ficha, no sentido figurado. Não. É preciso estar ligado à corrente. Nós não somos crentes de empurrões, não somos crentes a pilhas. A segunda grande lição é que Deus nunca se esquece de nós. Talvez Jairo tenha pensado isso por momentos. Quando o outro disse: olha, a tua filha já morreu, não podes mais o mestre. Ei, pá, morri na praia. Estava mesmo aqui, eu até pus os joelhos, eu supliquei, eu consegui falar com ele, consegui furar a multidão, consegui falar com ele. Deixaram passar, eu sou um dos líderes da sinagoga, um homem de respeito e tal, e deixaram chegar ao pé dele, esta multidão que o apertava, mas ele destruiu-se com outra coisa. E a minha filha morreu. Deus nunca se esquece de nós. E para Ele não há intervalos definitivos. Amém? O nosso Camões dizia: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Os tempos não são iguais. Nós temos aqui diferentes tempos neste relato. Neste relato temos diferentes tempos. Os tempos não são iguais, é verdade. Os tempos mudam. Mas uma coisa que eu sei é que Deus está sempre lá. Deus estava lá quando Jairo se ajoelhou aos pés de Jesus e pediu por misericórdia que fosse a sua casa. Deus estava lá quando a mulher tocou na orla do vestido de Jesus e foi curada. Deus estava lá quando ele perguntou quem é que me tocou e aquela mulher apareceu tremendo na frente dele e ele perguntou de ele lugar com ela. Deus estava lá quando o outro veio dizer a Jairo: olha, não impodes o mestre, a tua filha já morreu. Deus estava lá. E Deus estava lá quando ele foi à casa de Jairo e ressuscitou a sua filha. Deus está sempre lá. Gostaria que ficássemos de pé, fechássemos os nossos olhos nos momentos. Aleluia. Talvez algum de vocês tenha andado a pedir a Deus alguma coisa muito importante
e esteja numa situação semelhante à de Jairo, esteja-se a rever na história de Jairo. Já chegou aos joelhos aos pés de Jesus, já suplicou, mas parece que Jesus desviou a sua atenção por outro lugar, por outras pessoas, e não respondeu. E você começou a alimentar a sensação, o sentimento de que afinal Deus tem filhos enteados, de que afinal Deus não quer saber de si, que já não está a investir na sua vida, ou talvez que já não o ama. Eu quero dizer que Deus está no teu sofrimento, Deus está na tua situação desesperada, Deus está lá, e apenas tens que fazer como Jairo, como Jesus disse a Jairo para fazer: crê somente, crê, não temas, crê somente, e a tua filha será salva. E aquilo que eu quero dizer esta manhã é: não temas, não tenhas medo, crê, e Deus responderá à tua necessidade. Em nome de Jesus, aceita essa mensagem, aceita essa palavra da parte de Deus. Crê, mesmo em vez de dar lugar ao desespero. Crê, crê, apenas crê, e Ele responderá à tua necessidade, seja ela qual for. Nosso Deus e Pai, esta manhã nós te agradecemos pela tua palavra, porque sabemos que para ti, Senhor, não há intervalos definitivos. Para ti não há o tempo como nós contamos. O teu tempo, a tua forma de agir no tempo é diferente da nossa, Senhor. Para ti não há passado, presente e futuro. Para nós sim. Mas tu és o Senhor do tempo, Criador do tempo, estás acima do tempo, da nossa noção do tempo. E para ti não há tempos. Para ti o tempo é apenas um, Senhor. O poder é apenas o mesmo. E o teu amor permanece e prevalece sobre todas as coisas. Ajuda-nos a ter um coração de fé, a crer na tua palavra, a crer nas tuas promessas, a crer sobretudo no teu amor, na tua misericórdia, e a crer que quando nós chegamos diante de ti, nos ajoelhamos, Senhor, e clamamos a ti de acordo com a nossa necessidade, Senhor, que tu ouves e que tu respondes. Pode não ser quando nós pensamos, mas tu vais responder. Ajuda-nos a ser homens e mulheres de fé, a olhar, a levantar os nossos olhos sempre para cima, para lá das circunstâncias, crendo que tu és Senhor de todas as coisas e estás acima das circunstâncias. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.